Hoje vamos falar sobre um dos eventos mais enigmáticos e perturbadores da história bíblica. Uma construção que nasceu da união de um povo, mas terminou em caos. Uma torre erguida não apenas com tijolos e betume, mas com ambição, orgulho e desafio direto aos céus. O que realmente aconteceu na planície de Sinar? E por que esse episódio ecoa até hoje na humanidade? Após o dilúvio, a humanidade recomeça sobre uma terra silenciosa. A memória da destruição ainda ecoa nas histórias contadas ao redor do fogo. Mas há algo diferente agora. Todos falam a mesma língua. Uma só voz percorre o mundo conhecido. Pela primeira vez, a unidade é total. E quando o ser humano descobre que está unido, começa a perceber o tamanho do próprio potencial. O texto bíblico registra um detalhe curioso: façamos tijolos e queimemo-los bem. Não se trata de pedra bruta retirada da natureza. Trata-se de tijolo moldado e cozido. Tecnologia, planejamento, organização coletiva. A humanidade começa a dominar o ambiente ao seu redor com método e precisão. Logo surge a proposta que mudaria a história. Edifiquemos uma cidade e uma torre cujo topo toque os céus. A frase soa grandiosa, mas não é apenas arquitetura, é intenção. A torre não seria apenas alta, seria simbólica, um marco visível da força humana. Em seguida, revelam a verdadeira motivação: para que façamos para nós um nome. O projeto não nasce da necessidade, nasce do desejo de reconhecimento, de permanência, de identidade construída sobre poder coletivo. A humanidade decide afirmar sua própria grandeza. Unidos por uma só língua, a coordenação é perfeita. Cada instrução é compreendida. Cada comando é executado. A construção cresce. Tijolo sobre tijolo. Camada sobre camada. A torre começa a desenhar sua silhueta contra o céu. Alguns estudiosos associam essa estrutura aos zigurates da antiga Mesopotâmia, construções escalonadas que simbolizavam a ligação entre céu e terra. Mas Babel parece ir além do simbolismo religioso. Ela carrega a marca da centralização política e cultural. A cidade se torna o centro, a torre o ícone, a humanidade concentrada em um único ponto geográfico, um só povo, uma só visão. A unidade, que poderia ser força criativa, começa a revelar sua face de autossuficiência. O texto afirma que Deus desceu para ver a cidade e a torre. Não se trata de distância física. Trata-se de inspeção, avaliação. O Criador observa o avanço da criatura, observa a intenção por trás da estrutura. Então vem a declaração surpreendente: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. A unidade é reconhecida como poderosa. A cooperação humana revela capacidade impressionante. Agora nada do que intentarem lhes será impossível. A frase não expressa medo divino, mas constatação. A unidade humana havia atingido um novo estágio. Comunicação perfeita, cooperação absoluta, tecnologia emergente. Quando esses elementos se combinam, o potencial se expande exponencialmente. Mas a questão não é o que o ser humano pode fazer. É o que ele deseja fazer com esse poder recém-descoberto. O problema não era a engenharia, não era a altura da torre, não era o uso de tijolos queimados. O problema era a motivação coletiva. Fazer um nome, tornar-se referência, centralizar identidade. A torre era um símbolo físico de uma decisão espiritual.
A humanidade queria autonomia plena. Não buscava apenas progresso, buscava independência absoluta do Criador. Então ocorre a intervenção, sem trovões, sem terremotos, sem destruição física. A mudança acontece no campo mais essencial da civilização, a linguagem. Subitamente, as palavras deixam de ser compreendidas. Sons familiares tornam-se estranhos. Frases simples passam a gerar confusão. O elo invisível que sustentava a unidade começa a se desfazer. Imagine o impacto daquele momento. Um trabalhador pede ferramentas e recebe silêncio. Um líder dá instruções e percebe olhares vazios. A coordenação perfeita desaparece. O ritmo coletivo se quebra. O que antes era harmonia se transforma em frustração. A construção desacelera. O entusiasmo dá lugar à tensão. A torre que simbolizava força coletiva agora revela vulnerabilidade. Sem comunicação comum, não há cooperação eficaz. Sem cooperação, não há avanço coordenado. A estrutura permanece inacabada, tornando-se um monumento silencioso do limite humano. A unidade que parecia inquebrável se dissolve em múltiplas vozes desconectadas. O nome Babel passa a representar confusão. A palavra ecoa como lembrança permanente daquele momento histórico. A cidade que pretendia concentrar a humanidade torna-se o ponto de dispersão global. O projeto de centralização falha. O plano de permanência se fragmenta. O que deveria unir acaba espalhando. Grupos começam a se separar naturalmente. Pessoas que ainda se entendem formam pequenos núcleos. Clãs surgem, povos nascem. Cada grupo carrega consigo uma nova língua, uma nova cultura, uma nova identidade. A diversidade, que antes não existia, começa a moldar o mapa da humanidade. Daquela dispersão emergem civilizações antigas, povos que se estabelecem em regiões distintas, culturas que desenvolvem costumes próprios, sistemas políticos diferentes. A história humana se torna plural. A uniformidade dá lugar à complexidade. O mundo deixa de ser um só bloco e passa a ser um mosaico. A intervenção em Babel não destruiu a humanidade, redirecionou seu caminho. Em vez de centralização extrema, surge expansão. Em vez de um único centro de poder, múltiplas sociedades independentes florescem. O limite imposto não é aniquilação, é contenção estratégica do orgulho coletivo. Mas a pergunta permanece atravessando os séculos. Teria a humanidade se autodestruído se permanecesse unificada em orgulho? Ou Babel foi um freio preventivo diante de um poder que crescia rápido demais? A narrativa bíblica não fornece todos os detalhes, mas sugere que o verdadeiro risco nunca foi a torre, foi o coração por trás dela. Imagine abrir a boca para falar e perceber que sua própria voz soa estranha aos ouvidos do outro. Você tenta repetir, gesticula, ele franze o rosto. As frases não encaixam mais. O ritmo coletivo se desfaz. Sem comunicação, nasce a desconfiança. E onde há desconfiança, nasce o medo. A torre não estava caindo, mas algo muito mais profundo estava ruindo. Hoje falamos idiomas diferentes, vivemos sob bandeiras diferentes, construímos sistemas gigantescos, mas ainda lutamos para nos entender. Talvez Babel não tenha sido apenas um evento antigo. Talvez tenha sido o primeiro sinal de que a humanidade, quando tenta subir demais, acaba se fragmentando. A história de Babel termina em dispersão, mas algo começa ali. No próximo episódio, veremos como, no meio da fragmentação, surge o chamado de um homem solitário, Abraão.
Se você quer continuar investigando os momentos que moldaram a humanidade, com profundidade e sem superficialidade, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a próxima história começa no silêncio deixado por Babel.